Só retornando aqui, então, à oficina do dia 26 de outubro de 2021, eu vou pegar esse código que a gente fez agora há pouco para o algoritmo de Prim. Vou fazer um comentário que é relevante, tá? Então, era o... Qual que era? O VAS Prim. Tá? Percebam que aqui, no algoritmo de Prim, a gente adiciona o vértice V à fila de prioridade toda vez que ele tem a sua distância relaxada, né? Quer dizer, o vértice U saiu da fila, não tinha saído antes, aí eu estou considerando todos os vizinhos V do vértice U e relaxando as suas distâncias. Pode ser que, para alguns vizinhos, isso seja irrelevante, porque pode ser que esses vizinhos já tenham sido cobertos pela árvore que está crescendo, né? Eles já tenham saído da fila antes. Isso não afeta a complexidade, porque, de qualquer forma, cada aresta do grafo está fazendo no máximo uma inserção na fila, então a complexidade do algoritmo continua sendo O de n ao quadrado log n, porém, se você quiser, você pode colocar aqui, considerar, né, aqui nesse mesmo if, só considerar vértices que não estejam ok, quer dizer, que não tenham saído da fila ainda, que é uma otimização que você pode fazer, e vai ganhar algum tempo, né? O Fernando estava falando agora há pouco de um problema que ele fez essa otimização e ganhou um segundo, né, Fernando? É isso? Você ganhou um segundo no tempo. Foi meio segundo. Meio segundo. Então, é uma otimização que pode fazer diferença, né? Em termos de complexidade, não faz diferença, e é sempre aquela coisa que, sei lá, se o negócio não importa tanto na complexidade, é bom que os códigos do caderninho sejam o mais simples possível, porque código mais simples é menos chance de você codar errado, né? Cometer um erro de digitação ali. Então, quanto menos código, melhor, já que não tem impacto na complexidade. Mas é um comentário interessante para se fazer, porque isso pode representar aí algum ganho de tempo, isso é interessante. Então, acho que eu vou até deixar aqui a possibilidade. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou deixar isso comentado, porque pode ser que vocês queiram usar, tá? Essa otimização. Então fica lá no Dropbox com o comentário do se não ok ver, tá? Bom, beleza. Pessoal, eu vou então começar a segunda parte da oficina regular, né? E o primeiro problema que a gente vai abordar é o problema 3350 do bcrawl, que caiu aí, né, na nossa Maratona do Sul, e eu falei que ia fazer aqui. A gente discutiu ele muito brevemente no final da oficina passada, que foi o Absolving, né? Esse foi o problema que a gente menos se dedicou a ele. No Absolving, eu fiz uma exploração muito rápida, muito sucinta, sobre a resolução dele. A resolução com mais detalhes, especialmente os detalhes das contas, das probabilidades, vocês encontram lá no editorial da Maratona do Sul, né? Então, quando você... eu não vou conseguir apresentar aqui para vocês por causa do problema do DNS da rede interna, né? Mas quando você entra no site da Maratona do Sul, tem lá um link para o editorial, que basicamente é essa página aqui, é a página do clube, /Maratona 21 editorial, e lá tem os detalhes das contas feitas que levam, né, à corretude daquela nossa estratégia. Então eu não vou refazer as contas aqui, mesmo que eu não tenha feito elas apropriadamente no final da oficina passada, mas eu não vou refazê-las aqui. Vocês olham depois lá as contas, não é nada difícil de entender e ler. Eu vou recordar já a solução. Eu vou recordar a solução que a gente desenvolveu, e a gente vai partir para a implementação dela. A implementação dela é interessante, envolve aí algumas estratégias de implementação interessantes para o negócio rodar rápido e ter aí a complexidade esperada, tá bom? Então, qual que era a ideia que a gente falou, né? Então, a gente tem aquele grafo, né, em que de cada vértice partem aí 6 estradas, né? Exatamente 6 estradas. Meu Deus, o lag às vezes está complicado. Então, o que a gente ia fazer? A gente ia criar uma cláusula para cada vértice, né? Aí, cada cláusula ia ter 7 literais. A cláusula associada ao vértice U tem, então, como literal cabeça o vértice U.
e os literais cauda, né? Veja, cada cláusula é um ou de literais, né? E os literais da cauda são os 6 literais correspondentes às províncias alcançáveis aí a partir do vértice U por uma única estrada, né? Opa, lagzinho. Lembrando que os literais para cada variável da fórmula, a gente tem 2 literais, o positivo e o negativo, né? Que correspondem justamente às províncias irmãs associadas àquela mesma variável. Então, são 2 literais distintos, um é positivo, outro negativo, associados àquela variável. A gente não tem restrição no número de estradas que chegam no vértice, só no número de estradas que saem de um vértice, de uma província, né? E o objetivo é satisfazer em cada cláusula ou o literal cabeça da cláusula, ou pelo menos 2 literais da cauda. E a nossa estratégia, da nossa solução, que a gente desenvolveu, né, e teoricamente ela funciona, é com um algoritmo probabilístico baseado no 2-sat solver probabilístico do Papadimitriou. Que você, com probabilidade de 1/6, flipa o literal cabeça da cauda e com probabilidade de 5/6, né, complementar, você amostra sob distribuição uniforme dentre os literais que não são satisfeitos pela valoração que você tem no momento, você amostra você sabe que você tem pelo menos 5 literais não satisfeitos, né? Você amostra e flipa ele. Tá? Então, com essa estratégia, é possível aí, num número de n ao quadrado iterações, esperado, né? Um número esperado de O de n ao quadrado iterações, convergir para a valoração que atende os critérios da descrição do problema. Tá, ok? É um problema super interessante. Lembrando que essas contas são feitas em relação àquela valoração de referência, mas que com certeza existem muito mais valorações, então é possível que para outros valores aqui de probabilidade, que não exatamente 1/6, vá dar certo, o algoritmo vai convergir para a valoração que satisfaz a restrição do problema. Agora, simplesmente chutar valorações aleatoriamente, isso não funciona, sem critério, né? Vou lá, chuto uma valoração, vejo se funciona, se não funciona, eu jogo fora, chuto outra, isso não funciona. Quer dizer, existem muitas valorações que atendem os critérios do problema, mas não em número expressivo para que só ficar chutando e jogando fora vá, no time limit, passar o problema. Eu implementei também essa estratégia e não passa nunca. Até pelos testes, né, que eu fiz com os casos de teste, tudo, eu deixei rodando ad infinito e não respondeu, não achou nenhuma valoração. Então, é uma estratégia que, quer dizer, o burro não vai funcionar. Você precisa mesmo escolher uma cláusula em que os critérios do problema não são atingidos, e ali você flipa ou a cabeça ou escolhe algum literal que não é satisfeito da cauda para flipar, né, e tem que ter algum critério aí na probabilidade com a qual você faz isso para que, pelo menos teoricamente, você tenha a garantia da convergência. Né? Outros valores de probabilidade talvez conduziriam a resposta também, mas aí, claro, sem critério teórico garantido. Tá? Mas eu não me surpreenderia de outros valores funcionarem. Tudo bem? Eu testei para alguns outros valores. Por exemplo, se dos 7 literais você só mostra um com distribuição uniforme, funciona também. Mas precisa garantir que o literal não era satisfeito. Né? Senão não adianta. E também, aí o valor aqui é 1/7, né? Não é 1/6, e funciona também, estava convergindo. Isso porque você tem muitas valorações que poderiam ser tomadas, né, como referência, e aí os caminhos naquele grafo seriam um pouco mais complexos do que a nossa análise, que foi bem simplista, mas que já foi suficiente para a gente deduzir uma solução para o problema, tá bom? Bom, agora a questão da implementação. Tem uns detalhes chatos de implementar. Como é que a gente faz isso eficientemente, né? Olha a estrutura que a gente precisa desenvolver.
A gente tem que ter aí uma estrutura que, em tempo O de 1, nos permita acessar uma cláusula da fórmula onde os critérios não são satisfeitos, né? Porque você não vai querer toda a iteração percorrer todas as cláusulas para computar o score delas e descobrir qual é a cláusula onde as coisas não são satisfeitas. Se você fizer isso, esquece. Você não vai passar um time limit. A gente quer, em O de 1, acessar uma cláusula onde os critérios não são satisfeitos e também, em O de 1, quando a gente flipa o literal escolhido daquela cláusula ali, a gente quer, em O de 1, atualizar os scores de todas as cláusulas que vão ter o impacto por causa daquele flip, né? Imagina, eu cheguei aqui e flipei o literal U. Esse literal de U participa de muitas cláusulas, né? E eu quero alterar o score de todas as cláusulas das quais participa esse literal U, e ainda por cima, eu quero ser capaz de atualizar a estrutura para que a próxima cláusula que seja tomada seja uma cláusula onde os critérios não são satisfeitos. Tudo em O de 1. Dá para fazer? Dá para fazer. E é isso que eu vou contar com vocês. Como que a gente vai fazer? Com vector, né? A gente vai ter, então, o score de cada cláusula. Cada cláusula é representada pelo vértice cabeça da cláusula mesmo, né? Então, eu tenho o score lá da cláusula, que é o que vai guardar o valor de quantos literais são satisfeitos naquela cláusula. E a cabeça vale por 2, porque se eu satisfizer a cabeça, eu já tenho aí pelo menos 2 literais são satisfeitos, então, beleza, né? A cabeça pontua dobrado, e o score, então, de cada cláusula representa, né, o quanto que já está satisfeito, tá? E eu vou ter um array A. Opa, o lag está dificinho. Vou ter um array A, que as cláusulas simplesmente estão lá jogadas. Opa. Elas estão jogadas em qualquer ordem, só que eu tenho a garantia de que todas as cláusulas nesse array A não satisfazem os critérios do problema, né? Todas as cláusulas ali, eu tenho 0 ou 1 literais satisfeitos. Tudo bem? Então, as cláusulas vão entrando no array A e saindo, e a ordem não importa, porque na hora que eu vou pegar uma cláusula para flipar um literal dela, eu simplesmente amostro alguma das cláusulas aqui do array A sobre distribuição uniforme, né? Posso, sei lá, fazer um random shuffle no array e pegar o primeiro, por exemplo, né? Pegar qualquer um. Mas na hora que eu flipar, então, na hora que eu flipar o literal U da cláusula que foi escolhida, eu preciso ver todas as cláusulas das quais U participa, né? Todas as cláusulas V das quais U participa, eu preciso atualizar o score de V, e se esse score era pelo menos 2 e agora virou 1, incluir o V no array, e eu posso incluir o V no final do array, tudo bem, isso é O de 1. E se não, eu acesso a posição onde estava, posição P, onde estava o literal V ali, né, a cláusula V no array A, isso eu também posso fazer em O de 1, se eu mantenho aí, né, as posições das cláusulas no array A, tem esse registro, né, esse array mesmo, array P, que mantém as posições P de cada cláusula V que está no array A, tudo bem? Então eu vou lá, acesso aquela posição, eu preciso remover o literal V do array A. Como é que eu faço a remoção no array? Porque é um array. Então, como é que eu removo em O de 1? Não posso fazer isso, né? Porque isso impactaria pegar esses caras aqui e todo mundo deslocar para a esquerda. Mas assim, a ordem do array A não importa, né? Então o que eu posso fazer? Posso trocar aqui, ó, a posição P com a última posição do array em O de 1, né? Dou um swap. Atualizo a posição do cara que estava aqui no final, né? Atualizo o P dele, e aí vou lá e excluo o final do array. Encolho o array em uma posição, né? Encolho o array aí em uma posição
Então, sei lá, se eu fizer isso no vector do C++, isso é um popback, né? Então, bem simples. Tá? Essa estrutura aí, só uma brincadeirinha com arrays, o array score, o array A e o array P, já nos permite realizar tudo em O de 1 que a gente precisa, né? Por iteração do algoritmo, tudo em O de 1. Mas você vai falar, tá, mas tem uma coisa que tá esquisita aí. Porque a atualização, o flip do literal U implica atualizar, implica um update em todas as cláusulas V das quais U participa. Você não falou que não tinha critério nenhum para as estradas que chegam numa província? Sim, é verdade, né? Só que a gente sabe que o grau de saída de todo vértice nesse grafo é exatamente 6. Então quer dizer que o número de arestas nesse grafo é exatamente 6n. Então, apesar de eu não saber, dado um vértice, qual que é o grau de chegada nesse vértice, eu sei que na média, a média de todos os graus o grau médio de chegada, né? O grau médio de chegada de todo vértice. Então, quando eu somo para todo U, o grau de chegada do vértice, e divido isso pelo número de vértices, isso dá exatamente 6. Tem que dar exatamente 6. Né? Então, essa complexidade, ela pode não ser tempo O de 1 quando eu olho isoladamente numa iteração do algoritmo. Mas amortizada, né, a média amortizada, a complexidade é O de 1 amortizada para cada operação. Tudo bem? Então, complexidade amortizada. Então, eu tenho a complexidade O de 1 amortizada a cada iteração do algoritmo e um número esperado de O de n ao quadrado iterações do algoritmo para convergir para uma valoração que satisfaz as restrições do problema. Beleza? Dúvidas sobre a implementação? Não? Compra o código? Para codar. Como é um código mais elaborado, né? E eu não quero cometer besteira, eu vou pegar uma colinha minha aqui. Vou puxar para cá. Ué. Ó, que legal, alterna a hora de trabalho, aparece ali. Vou deixar uma colinha aqui do ladinho. Mas vou compartilhar com vocês só o código que eu for desenvolvendo, né? Que assim vai ser mais produtivo. Mas eu vou explicando tudo tintim por tintim, como se eu estivesse fazendo do zero, tá? Então, cadê vocês? Que eu vou botar vocês aqui no fundo. E vou colocar só a janela do código que eu estou desenvolvendo. Beleza. Então, vamos lá. Esse é o... Agora, lá no Dropbox do clube, vocês vão identificar os códigos do URI por B, tá? B de abelha, é o bcrawl. Então, esse é o B 3350, beleza? Bom, algumas coisas que eu já vou deixar globais aqui, né? Número de vértices, T vai ser o valor verdade de cada variável, de cada literal, né? O T do literal é o valor verdade dele, é a valoração que está sob consideração, o score, como eu já falei, o score de cada cláusula, vértice, literal, enfim. O P, que eu já expliquei, né? A posição de cada cláusula no array A. E eu vou ter aqui, então, o array A, que eu vou implementar com vector, porque ele é um array que vai encolhendo, né? Encolhendo e se ajustando. O grafo vai ser um LG max 6. E o max do problema é 2 vezes 10 na quarta. Então, alocação estática mesmo, para implementar a lista de adjacências do grafo. Mas eu preciso também, além do grafo direto, eu preciso do grafo reverso, né? Preciso das arestas reversas. E o reverso eu não tenho garantia, né, do quanto vai ter cada lista de adjacências para implementar com alocação estática. Então vai ser o grafo reverso, vai ser implementado
uma alocação dinâmica, né? Então, são max vectors de índice, tudo bem? Para a implementação do grafo reverso. O grafo direto, usei a alocação estática aqui mesmo. Podia, ambos os grafos, trabalhar com alocação dinâmica, whatever, né? Só não é necessário para o caso aqui do grafo direto. Aí, lá na função main, o que vai acontecer? Né? A gente vai, primeiro de tudo, é o algoritmo probabilístico. Então, você faz isso aqui. Seta a semente lá do rand para um valor qualquer, por exemplo, você pega aí do time, né, time 0, para setar a semente do rand. Você vai precisar fazer, né, amostragens de valores no código. E aí, a gente vai primeiro de tudo ler o n, que é o número de vértices do gráfico. Aí, para cada vértice, eu estou me batendo um pouco com esse teclado duro. Opa, os vértices vão de 1 a 2n, né? Não são n vértices no gráfico, são 2n. Para cada vértice de 1 a 2n, eu vou considerar todos os seus 6 vizinhos por aresta de saída. Aí eu vou ler quem é o iésimo vizinho do vértice U. Então, ali já montei o grafo direto, só vou lembrar disso no grafo reverso, né? Então, LR do iésimo vizinho do vértice U, eu preciso adicionar o vértice U, ok? Agora eu vou amostrar uma valoração para as variáveis da fórmula, né? Então, as variáveis são os pares de números, quer dizer, 1 é o positivo, 2 é o negativo, 3 é o positivo, 4 é o negativo, então tem os pares das províncias irmãs. Então eu vou de 1 até 2n, de 2 em 2. Né? Então, para cada par U e U mais 1, eu vou mostrar o valor do U, né? Eu pego rand mod 2, né? 0 ou 1, e coloco para o U mais 1 o valor complementar. Coloquei verdadeiro para um, coloco falso para o outro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou setar o score de todos os vértices. Para isso, eu vou criar uma função chamada setScore. Essa função setScore vai setar o score de todos os vértices e já vai, inclusive, aqueles que não atendem ainda os critérios do problema, já vão ser colocados no array A. Né? Já vai fazer tudo o que tem que fazer, que é setar o score, definir a posição, colocar no array A as cláusulas que têm que ser colocadas, os vértices que têm que ser colocados no array A, e esses vértices que forem adicionados ao array A, vai setar a posição deles para lembrar disso depois. Tudo bem? Aí eu vou começar um procedimento enquanto o array A não está vazio. Né? Porque quando ele estiver vazio, acabou, todas as cláusulas já satisfazem o que o problema pede, eu já tenho a valoração que eu queria. Né? Agora, se eu não tenho todas as minhas... se o array A não está vazio, eu vou chamar a função flip, que eu vou implementar, né? Que vai flipar um literal, vai operar, né? vai entrar numa cláusula e fazer o flip de algum literal de acordo com o que a gente já trabalhou aí na descrição da solução do problema. Então, eu tenho que pegar uma cláusula, eu passo aqui para a função flip um vértice que corresponde a uma cláusula, né? Aí a função flip naquela cláusula vai sortear a cabeça da cláusula com probabilidade de 1/6, ou então sortear um literal da cauda que não é satisfeito com a, enfim, né, com a probabilidade aí que é 5/6 vezes o número de literais que não são satisfeitos. Tá? E aí, qual é a cláusula que eu vou passar? Eu podia passar a 0, mas isso não é muito bom, né? Melhor então, já que a ordem ali do A não importa, pega um aleatório aí, um elemento aleatório do array A. Então, eu vou
para isso, ter uma função que eu vou chamar de myRand, e já vou explicar por que eu estou fazendo uma função myRand, tá? Essa função myRand, quando recebe um número n, por exemplo, retorna um valor de 0 a n-1, tudo bem? E não é apenas você pegar o rand e fazer mod n. Aí eu já vou explicar por que essa não é uma boa estratégia para você implementar uma função dessa de myRand. Para esse problema, honestamente, eu acho que não vai fazer diferença. Mas é uma coisa que pode fazer diferença para os problemas que lidam com algoritmos probabilísticos, índices na vida real, você precisar implementar um algoritmo probabilístico, né, algum algoritmo, enfim, que você tem que amostrar ali com distribuição uniforme um valor de 0 a n-1, você, pelo amor de Deus, não me faz a cagada de fazer o rand e fazer mod. Se é a potência de 2, você pode fazer mod. Beleza. Se não é né, aqui, por exemplo, 2 é a potência de 2, eu fiz mod, né? Eu peguei EBIT a bit 1. Isso é mod, isso tudo bem, porque é a potência de 2. Se não é a potência de 2, você não está fazendo o sorteio com distribuição uniforme. Tá? Não vai ser myRand n, né? Vai ser myRand no tamanho do array A. Então, posso colocar aqui a.size. Né? Então, o tamanho do array A, que eu quero um número entre 0 e aquele tamanho menos 1, para acessar o elemento aí do array A. Tudo fechado bonitinho aqui. Beleza. E aí, quando eu tiver a valoração em mãos, percorro todos os vértices e só imprimo, né? Printo. Para cada par de vértices, eu vou printar quem é que está verdadeiro. Ou, para cada vértice, se o vértice está verdadeiro, eu printo ele. É um problema, né, que admite várias soluções. Basta printar uma valoração aí que eu tenha encontrado. Tudo bem? Dúvidas sobre a função main? Não? Ficou claro qual que é o papel aí dessas funções que eu vou criar agora? O setScore e o flip? Beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou começar pelo myRand, sabia? Já que eu estou nesse assunto, né, de por que não é, por que só fazer rand, tá, vamos lá. Se eu quero implementar uma função myRand, que recebe um valor n, e me retorna, amostra com distribuição uniforme, um valor entre 0 e n-1. Tem várias abordagens para fazer isso, tá? Vocês podem estudar um pouco na literatura, várias abordagens. Uma delas, com certeza, não é só fazer isso aqui. Por quê? Imagina que o maior valor que retorna o rand seria 3. Imagina que o rand retorna com distribuição uniforme, garante a distribuição próxima da uniforme, né? Porque afinal de contas é pseudo-aleatoriedade, mas ele garante aí um valor próximo, uma distribuição próxima da uniforme, um valor entre 0 e 3. E aí você quer... 0,3 não, entre 0 e 7, vai. Só que você quer um valor entre 0 e 3. Para você chegar e pegar o valor que o rand retornou e só fazer mod 4, beleza, né? Isso funciona certinho, porque 4 é uma potência de 2, e aqui o valor, né, que o tamanho do range que o rand trabalhava também era uma potência de 2, sempre a potência de 2. Não é 8, é o rand max, né? Mas é uma potência de 2. Agora, se o que você quer é de 0 a 5, quer dizer, se o teu range tem tamanho 6, você fazer mod 6, o que vai acontecer? As probabilidades dos valores aqui, 6 e 7, vão migrar para as probabilidades dos valores 0 e 1, né? Então, você vai ter 0 e 1 ocorrendo com mais probabilidade do que os valores 2, 3, 4 e 5. Então, já era a tua distribuição uniforme. Você não tem mais distribuição uniforme. Tudo bem? Para você fazer, então, uma distribuição uniforme, tem várias estratégias. Uma delas é, pega a maior potência, a primeira potência de 2, que seja maior, que seja pelo menos o teu valor m. Tá? Então, você pode chamar essa variável de POL2, começa com 1 e, por exemplo, enquanto a potência de 2 é do, multiplico aí essa potência de 2 por 1.
enquanto o pol 2 é menor que m. Tudo bem? Quer dizer, estou pegando a primeira potência de 2, que é pelo menos m. Né? O que eu vou fazer? Eu vou sortear um valor módulo essa potência de 2. Não módulo m, mas módulo essa potência de 2. Com a potência de 2, eu vou fazer isso com bit a bit. Né? Então, pega a máscara, a potência de 2 menos 1, e faz e bit a bit e a potência de 2 menos 1. Faz a potência de 2 dessa máscara. É a mesma coisa que fazer módulo, né, mod ou 2. Só que, claro, que e bit a bit é muito mais rápido do que mod. E se esse valor aqui, for igual ou maior do que m, ele não serve. Mas se ele não servir, o que você faz? Joga fora e sorteia de volta. Se esse valor ainda não servir, você joga fora e sorteia de volta. Como você pegou a primeira potência de 2, que era pelo menos m, o número esperado de sorteios que você vai ter que fazer aqui até que essa resposta seja menor que m, que é o que você quer, é 2. Né? O número esperado de 2 sorteios, você acha um valor que serve. Por quê? Porque você pegou a primeira potência de 2 pelo menos m. Né? Então você tem pelo menos metade dos valores na tua faixa de 0 a pol 2 menos 1, pelo menos metade deles serve. Então o número esperado de sorteios aqui é 2. Okay? Na verdade, o número esperado é no máximo 2. Né? O número esperado no máximo 2. Aqui é a resposta, que é o valor que eu tenho que retornar. E vou lá e retorno a resposta. Então tá aqui, né, um geradorzinho de números aleatórios, mas garantindo aí uma distribuição próxima. Fala, Fernando. Eu já briguei com gente do departamento sobre esse problema aí. Por quê? Era uma aula de GPU, daí pediram para ver um código. Um código de um trabalho. Era floresta de KNN aleatória lá. Eu fui dar uma olhada no código, eu achei estranho os módulos, assim. Eu falei, não tá certo isso aqui. O professor e o aluno discordaram comigo, mas daí eu tive que achar só tem tipo uma questão no Stack Overflow lá que fala desse bias que tem, né? Que não é uma distribuição uniforme que você obtém fazendo isso. Só que eu acho que nos experimentos deles talvez não impactou tanto ter essa tendência. Para a maioria das aplicações, você não precisa exatamente da distribuição uniforme. Então, se não precisa, beleza. Aqui, o que precisaria? Eu entrei nesse assunto só para entrar no assunto, porque eu acho uma coisa legal para aprender e saber. Né? Aqui, acho que não impactaria também. Né? Mas é bacana isso. E se a pessoa não acredita que não é distribuição uniforme, cara, faz um teste, roda muitas e muitas vezes e vê a distribuição dos valores. Né? Você vai ver que não é uniforme. Claro que sempre vai ter, né, os desvios, mas os desvios vão estar ali, né, com alta probabilidade dentro do que você espera ali da curva normal, né? Se é distribuição uniforme, você vai ver a curva normal acontecendo com uma altíssima probabilidade. Né? A probabilidade de desvios para fora da curva normal é exponencialmente pequena no número de iterações que você faz aí, o teu experimento. Eu fico me perguntando quantos trabalhos acadêmicos não levaram isso. A galera, pois é, né? Legal. Mas para problemas que você precisa de distribuição uniforme, esse é um jeito de implementar, tá? Tem outros. Não eu geralmente uso o do C++, né? Que ele tem um gerador também. É uniforme? Sim. É o MT13397. Ele tem uma funçãozinha lá que você chama e ele te dá um númerozinho. É bem legal. Olha só, não sabia não. Talvez porque eu fui programador de C, só C, por muitos anos antes de começar a brincar com C++, então cada dia eu vejo uma coisa nova, legal, C++. Legal, não sabia. Obrigado, tem uma biblioteca de random inteira lá. Tem bastante coisa bacana. Legal. Tá. Professor, acho que tem um erro no primeiro do ali. Acho que faltou um igual, porque o pol 2 nunca aumenta, né? Verdade. Oh, meu Deus do céu. Sim. Shift para a esquerda 1. Valeu, Rafael. Mais uma coisa aí? Isso que eu tô com cola, né? Imagina se não tivesse.
Muito útil o que o Fernando falou, também usamos. Obrigado aí pela dica. Fica a dica, né? Então, vamos aprendendo juntos. É sempre o objetivo aqui. Vamos para a próxima funçãozinha que eu vou implementar aqui, o setScore. Não quero perder muito tempo com esse problema, que eu não quero fazer aquele da gralha azul, né? setScore de uma cláusula U, eu vou, então, calcular o score do vértice U. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou... Nossa, que esquisito. Se eu olho aí para vocês, eu vejo eu digitando lá, parece que é um fantasma digitando. Isso é esquisito. Eu vou pegar o valor verdade da cabeça da cláusula, né, que é o próprio vértice U, e multiplicar por 2. Se for 0, vai ficar 0, se 1 vai ficar 2. Né? E aí, eu preciso percorrer todos os literais na cauda da cláusula, né? Ou seja, todos os vizinhos por arestas de saída do vértice U, e adicionar, então, ao score do U 0 ou 1, né? Se aquele literal é satisfeito, ou seja, se aquele literal tem um valor verdade 1. Né? Então, eu pego o LGUI, que é o literal associado ao iésimo vizinho do vértice U por aresta de saída, e só vejo, né, o valor que foi atribuído àquele literal. Tudo bem? Porque os vértices já são literais, não variáveis. Né? Variáveis são pares de vértices. E aí, vejo se o score é pelo menos 2. Se o score é pelo menos 2, eu vou botar o vértice U no array A, e vou lembrar que a posição dele é, então, o A.size menos 1. Ok? Ou podia lembrar que a posição dele é o A.size e aí depois dar o pushback. Então faz aí, o que você quiser. Beleza? E a próxima funçãozinha seria a função flip. Deixa eu abaixar minha cola aqui. Tá. Ok. Então, na função flip, eu vou pegar o vértice U e eu vou, com probabilidade de 5/6, né, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou dando um myRank 6. Né? Então, de valores de 1 a 5, eu entro nesse if. Então, com probabilidade de 5/6, eu troco o U, que é a cabeça da cláusula U, eu troco por algum dos literais da cauda que não é satisfeito. Legal? Então, como é que eu vou amostrar um literal da cauda que não é satisfeito com distribuição uniforme? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um vector aqui, vou chamar de B. Podia chamar de tail, agora eu vou fazer diferente do que está minha cor, vou chamar de tail. Se bem que não é a cauda toda, né? Só aqueles caras que não são satisfeitos. Então eu vou chamar de B, para não confundir. E aqui eu vou adicionar os literais não satisfeitos nesse vector B. Então, se o literal não é... Se o literal, o I não é satisfeito, eu vou botar ele nesse vector B. E aí, o vértice U eu troco para um cara mostrado sob distribuição uniforme aí no vector B. Né? Posso fazer myRank int b.size. Então, pega um cara aleatório aí do vector B, que contém só os literais da cauda que não são satisfeitos, e pega um deles, amostra um deles. Tudo bem? Aí você substituiu o que você recebeu. E fez essa substituição, né? Com probabilidade de 5/6, que é o que você queria. Aí, o que eu vou fazer com o vértice U? Agora, seja ele o original que foi passado, ou o que foi trocado, enfim, foi substituído, eu vou pôr o valor 1, né, o valor verdade verdadeiro, nesse literal, porque antes com certeza era falso, e colocar 1 em U significa que eu vou colocar 0 no negado
do U. Mas depois implementa essa funçãozinha negado, mas sei lá, se é ímpar pega o próximo, se é par pega o anterior, tá? É isso que essa funçãozinha negado faz. E vou ter uma função que vai dar um update num vértice com o tanto de score que ele ganhou. Então, o vértice U, o score dele vai somar com 2. E o vértice U negado, eu vou ter que atualizar o score dele com uma diferença de menos 2. Ok? Aí, agora, eu preciso também, né, que se reflitam as atualizações, essas atualizações, nas cláusulas das quais U participa e também nas cláusulas das quais o negado participa. Né? Então, posso pegar aqui em todas as cláusulas que U participa, né, isso eu acesso lá no grafo reverso e dou um update no vértice V com o valor 1, né? Porque o vértice V, na cláusula V, o vértice U não contribuía para o score do vértice V. E agora ele vai passar a contribuir com 1. Então, o score do vértice da cláusula V vai aumentar de 1, não aumentar de 2, né? Que a cabeça da cláusula V é o próprio V, mas vai aumentar de 1 porque U está ali na cauda da cláusula V. E a mesma coisa para o negado. Né? Vai ser para o U negado, só que daí no U negado eu reduzo em 1 o score das cláusulas em que o negado participa. Beleza? Essa funçãozinha, deixa eu implementar o neg. Esse neg é uma coisinha, quer dizer, eu vou retornar 1 mais um valor que é 1 ou menos 1, dependendo se U é par ou ímpar. Então, se U for ímpar, retorna 1, se não, menos 1. Não? Aí eu vou ter aqui o update, que é dar um update no vértice U com uma diferençazinha. Então, o score do U, eu incremento da diferença. Antes, deixa eu só memorizar o valor antigo do score. Né? E agora eu tenho que analisar as duas situações. Né? Se o score antigo era pelo menos 2 e agora o score novo é menor que 2, eu sei que o U tem que entrar no array A. Né? O U tem que entrar no array A. Então, basicamente essa linha aqui que vem para cá. O U entra no array A e eu lembro que a posição dele é esse cara aqui. Né? E a outra situação é quando o U tem que sair do array A. Ele tinha o score pelo menos 2 e não, tinha ali. O score dele agora é pelo menos 2, só que ele tinha score menor que 2. Tá? Nessa situação, eu tenho que fazer aquilo que eu comentei com vocês. Eu vou fazer um swap da posição em que o U está, né, que é o P. Deixa eu fazer assim. Vou pegar essa posição, botar numa variável I, e recebe a posição do vértice U, então pego o AI e troco com o último elemento lá do array A. Tá? Troco o U com o cara que está no final do array A. Tá certo isso? Acho que sim. Aí, o cara que veio para a posição do U, lembro, né, que agora a nova posição dele é a posição I, e dou uma opaca. Beleza? Tá aí o update. E acho que as funções estão todas implementadas. Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Então vamos compilar, testar. E... tudo errado.
Sério, eu gostei muito de fazer esse problema. Eu preciso conversar para vocês. Eu adorei escrever esse problema. Acho que foi uma das coisas que eu mais me diverti escrevendo. Ups. Menos D, C++, 17. Compilar, compilou. Deixa eu pegar uma entrada. Só para ver se faz algum sentido. Apesar que a resposta normalmente vai ser a mesma aqui, né? Não tem problema, mas vamos lá. Eu dei a valoração 2467. Não é a mesma, mas a gente acredita que está funcionando. Vai. Eu vou submeter. E passou. Legal? Vamos para o próximo problema, então, sem cerimônias. Muito rápido. Muito rápido, né? Meu Deus. Os meus experimentos que eu fiz com as bases de dados é que o número esperado de passos acabava ficando bem inferior a n ao quadrado. Ele acabava sempre ficando ali linear em n, não n ao quadrado. Isso pelo fato de que vai ter muitas valorações que servem, né? Mas linear em n, quer dizer, de 2.000 vértices, o número esperado de passos estava girando ali em torno de 2.000, 3.000, 4.000 passos. Não era assim tão deu 10 passinhos e já achou a valoração. Não era também assim. Era sempre um número linear em n, mas não quadrático. Mas, claro, né, eu citei o time limit pensando no quadrático pela questão teórica. Né? Você tem, teoricamente, um número esperado de n ao quadrado, iterações, se só a valoração de referência na análise que a gente fez fosse a valoração que servisse. Né? Mas isso, claro, na prática existem muito mais valorações e uma análise muito mais refinada talvez conduziria aí uma explicação de por que na prática a gente observa esse número de iterações muito menor do que quadrático, né? Mas aí, claro, seria uma análise mais refinada que foge do escopo do objetivo do problema para avaliar, né? Vamos para o 3353, que é o probleminha lá da gralha azul, né? A gente já comentou a solução dele na Solving, na semana passada. No editorial também está lá a explicação bonitinha dele e a gente vai implementar. Eu, agora há pouco, inclusive, testei mais uma vez no código, e o código está passando bem. Passou com 1.24 de time limit. Não deu nenhuma vez aqui, depois que foi para o bcrowd, de eu submeter esse problema e não passar. Mas vamos ver aí o que eu estou fazendo, né? Que eu sei que o pessoal que está com dificuldade de passar, né? Então, vamos ver aí as diferenças e o que está acontecendo. Rafael, o pessoal aí, conseguiram passar depois? O problema? Não. Não passaram, né? Alguém conseguiu? Conseguiu, Fernando? Eu não tive tempo de fazer. Ele tentou. Tá bom. Beleza. Vocês vão ver. E os códigos vão para o Dropbox depois, tá? Vocês vão ter lá acesso ao código. Eu vou puxar minha colinha. Sai do trabalho. Tem que carcar o dedo no teclado, que senão não funciona. E aqui, terminar o modo de apresentação por causa da resolução da gravação. Este é o BIM 3353. Vamos embora. Então, vamos ver por onde que a gente começa, né? Esse código é grandinho. Vamos encaixar as pecinhas, né? Vamos encaixar as pecinhas. Eu vou começar pela pecinha do Arro Coracic, talvez? Acho que sim. Arro Coracic eu vou copiar e colar.
Na competição vocês fariam isso, né? Oh, meu Deus. O que travou aqui, alunos? Não, é a barrinha chata do Meet. Eu dei alt tab, eu fui para ela. Tá bom. Então, deixa eu declarar algumas coisas globais aqui. Ai, que saco. Ó, vou explicar quem são os nossos atores, tá bom? N vai ser o número de araucárias. Esse OCC é a ocorrência do nome daquela araucária no cânon, né? Que a gente sabe que é o valor, essa ocorrência vai ser computada pelo Araucaracic, e é o valor que a gente vai ter que somar a altura inicial que vem da araucária lá para poder fazer a organização da nossa estrutura, que vai ser basicamente dada por essas matrizes next e pré, que são as matrizes do binary lifting, né? Lmax, deixa eu pegar aqui as constantes. Vou pegar tudo, depois eu explico o que é cada coisa. Lmax é o log de max, né? O nosso max é 4 vezes 10 na quinta, que é o número lá de araucárias, 4 vezes na quinta, né? Porque isso aqui foi atualizado tantas vezes, mas só para conferir que pode botar atualizado, são 4 vezes 10 na quinta araucárias, beleza. Então, 4 vezes 10 na quinta araucárias, e o log de 4 vezes 10 na quinta teto é 20. 20 é o suficiente, mas cara, isso aqui tem que ser bem apertado, tá? Não chuta muito pau da barraca nisso. Se as matrizes ficarem um pouquinho grandes demais, você vai tomar um Memory Limit Exceeded lá no URI, tá? Então, isso aqui tá bem justo e deixa global. Deixa global. Não vai querer... Porque, claro, você não necessariamente vai necessitar de todas as camadas. Aqui, o next, lembrando, né? O next L de uma araucária U, ele vai representar, né? O next, na verdade, 2L do U naquilo que a gente conversou no upsolving, né? Então, o next 0 é o next 1, o next 2 é o next 2, o next 1 é o next 2, o next 2, o next 4 e assim por diante. Só você poderia pensar numa estratégia de criando essas camadas enquanto você precisa, e talvez você não precise de todas essas camadas, né? Talvez, sei lá, com next L menor até do que 20, você já tem todos os nexts lá para o fim, definidos aí como sendo o fim da sequência de araucárias, e todos os prés definidos como sendo, sei lá, 0, menos 1, o valor que você coloca ali de sentinela para a esquerda, né? A sentinela para a direita e a sentinela para a direita. Você pode bater já as duas sentinelas com um valor menor até do que 20. Então, você poderia pensar numa alocação dinâmica para ir alocando essas camadas e ter uma coisa um pouco menor em memória, de uso de memória sendo usado. O problema é que se você fizer isso, essas chamadas do sistema para fazer a alocação dinâmica camada a camada, isso leva a time limit no URI. Eu testei e precisava de muito tempo. Eu cheguei a rodar 10 segundos o código lá no URI, a gente fez os testes, né, com o pessoal do portal, do BigCrowd. E a gente deixou o time limit bem alto e não respondia, porque a alocação dinâmica do vector, as chamadas de sistema de alocação dinâmica, levavam muito tempo. Então precisa ser alocação estática, mas que seja uma alocação estática aí apertada, né? 20 dá bem de boa para 4 vezes 10 na quinta. Você pode abrir uma calculadora, deixa eu ver aqui mesmo, vai. Ó, se eu pego log de 4 vezes 10 na quinta, na base 2, dá 18,6. Então, isso mais 1, 19,6, teto 20, beleza. Fechou, é tudo que você precisa. Tá? Ok. Eu tenho ali uma pilha que eu vou usar para alguma coisa depois. Essa pilha é a pilha que eu vou usar para calcular o next greater element e o previous greater element, tá? Então, é a pilha que eu vou fazer aqui com a alocação estática também. Não vou usar a pilha do C++, não. Beleza. Aí, a gente vai ter as parafernália do Araucaracic, tá? A gente tem o max, que é o max do número de araucárias,
E tem o max S, que é o max das strings do Algorand, né? Eu sei que o tamanho total do texto, por exemplo, não excede 2 vezes 10 na sexta caracteres. Então, esse aqui é o max S aqui, tá? Referente ao tamanho total de caracteres no processamento da string de texto. Então, eu vou criar aqui uma struct node, que é para os nós do autômato, né? Isso a gente já fez juntos, é a mesma coisa como a gente já tinha trabalhado com a Algorand aqui na oficina, né? Cada nó tem os seus nexts para os caracteres possíveis. A gente pega cada caractere e transforma num número, né? De 0 até o maior caractere, só pegando a minúsculo, porque aqui ele só trabalha com minúsculos mesmo. Então vai ser aí um valor de 0 a 25, né? O K aqui 26 é suficiente. A flagzinha para saber se é um nó terminal autômato ou não. O pi, o caractere que me leva do pi para o nó corrente. Flag de link, as coisas do Algorand, né? O goal de cada autômato, de cada nó do autômato para cada caractere. Flag para saber se é um nó de saída do autômato. E o número de ocorrências daquele nó. Isso aqui é uma novidadezinha, mas já comentei com vocês, né? Que é importante a gente marcar a ocorrência, ao invés de calcular aqui as ocorrências direto das strings do dicionário, a gente vai primeiro registrar esse contador de ocorrências dentro do nó, e quando acabar o processamento do texto, a gente vai propagar esse valor que foi computado, né, esse contador, para o nó, a gente propaga para todas as palavras do dicionário que estão gravadas aqui no vector idx, né, que grava os índices das palavras do dicionário que de fato correspondem àquele nó. Tudo bem? Aqui só o método construtor, né, do nó. E aí o nosso Algorand é um vector de node. Beleza? Aí a implementação é tudo igual. Eu vou copiar e colar na caruda, que vocês também fariam isso na maratona. E vamos montar o nosso castelinho, né? Então está aqui a função de inserção, na hora que a gente vai construindo, né, o autômato de acordo com as palavras do dicionário, né, tudo igual. O go, o link, o go de novo, porque tem aquela dupla dependência, né, para fazer aquela PDzinha preguiçosa, que é a coisa mais linda que tem no Algorand. O exit, e aí aqui então o processamento da string de texto. Para processar uma string de texto T, então você vai caractere por caractere da string de texto, né? Vai para o go do nó com o caractere C. E aí, ao invés de incrementar as ocorrências de todas as palavras do dicionário que correspondem àquele nó U, conforme você vai navegando pelos links de saída do nó U, né? Você começa o nó V no vértice 1 e vai navegando pelos links de saída até chegar na raiz, né? Até chegar aí na raiz. Ao invés de incrementar todas as ocorrências das strings associadas a esses nós, você incrementa o contador dos nós. E depois, quando acabou o processamento da string T, você vai lá percorrer todos os nós, e para cada nó, você percorre todos os índices de palavras do dicionário associados àquele nó e propaga a ocorrência daquelas palavras de acordo com o que foi registrado nos nós. Tudo bem? Isso é importante para você ter uma Algorand implementada um pouco mais eficientemente. Numa versão inicial do problema, precisava fazer isso para o problema passar. Eu não sei se depois dos tantos ajustes que a gente tem que fazer para implementar no bcrowd, se isso é realmente necessário. Tá? Eu cheguei a fazer um teste até depois, e não passou, deu time limit a versão que não faz esse tipo de consideração, mas assim, talvez com um ajuste ou outro poderia passar um time limit, eu não sei. Okay? Então, se é realmente necessário, eu não sei, mas com certeza essa implementação é uma implementação um pouco mais eficiente do Algorand. Tá? A gente vai ter aqui também... Tá.
Então, beleza, a Rocora 5 já está ali, tá tudo copiado e colado. A gente já conhece os nossos atores principais nessa brincadeira, que são aí, né, esses caras que eu já falei, já apresentei para vocês, as tabelas do binary lifting. Então eu vou começar a escrever com vocês a função main, escrever mesmo, não vou colar, para a gente poder entender bem como que faz. Eu vou dividir meu Emacs e deixar aqui os atores, né, para vocês lembrarem os nomes das variáveis. Isso aqui é uma coisa que pode ser interessante, não sei se o editor de texto que vocês usam para programar tem esse recurso, mas às vezes, né, você está com um código grande, eu faço bastante isso. Ainda mais com memória muito fraca, né? Memória é muito ruim. Então, você está às vezes num código meio grande, e vocês não lembram mais os nomes das variáveis globais que você deu e tal, né? Mas cada variável tem ali o seu papel. Então é bom você dividir o teu buffer ali do editor de texto, manter as variáveis sempre para você consultar, né? E escrever o código que você precisa. Então, isso pode ser um recurso legal. Tá? Então, na função main, a primeira coisa que a gente faz é ler o n, número de araucárias, e eu vou já criar o nó raiz do Arrocoracic, né? Você tem que lembrar sempre de fazer isso, né? Senão, antes de sair adicionando as palavras do dicionário, no Arrocoracic você tem que criar a raiz. Criar a raiz, você só coloca ali um replace back vazio que ele cria a raiz. Tá? Aí eu vou adicionar todas as palavras do dicionário ao autômato. Então, as araucárias aí são indexadas de 1 a n, indexação em 1. E eu vou ler, para cada araucária, eu leio o nome dela e a altura inicial. Né? Esse nome dela eu vou ler numa string S, deixa eu declarar aqui, char S, max S, né? E vou ter já a string de texto max S também. Então eu leio numa string S o nome daquela araucária e já começo gravando essa altura inicial no contador de ocorrências associado àquela araucária, que ao invés de começar com 0 e chegar aqui no processamento do texto, né, e eu pegar o nó correspondente àquela palavra do dicionário e puxar o valor de lá, veja que aqui eu fiz um mais recebe, né? Por que mais recebe? Não faria sentido esse mais recebe se o número de ocorrências de cada araucária fosse inicialmente 0. Mas é que ele já vai começar com o valor que é passado junto com cada palavra do dicionário, e depois eu só venho e somo, né, com o número de ocorrências da palavra no autômato, que é o que eu quero. Tudo bem? E aí eu vou inserir a palavra S no dicionário, sabendo que o índice dela é I. Ok? Você faz a inserção da palavra no autômato, aí eu leio o texto, que é o canon lá da historinha, né? Leio o texto e processo o texto. Quando eu terminar de ter processado o texto, eu vou poder preencher as tabelas do binary lifting, que eu vou chamar uma função que eu vou chamar aqui de fill next previous. A função que preenche as duas tabelas, next e previous, do binary lifting. E aí eu posso começar a ler as queries. Vocês adoram, né? Quando eu estou programando na frente de vocês, chega uma parte crítica do código e eu chamo uma função mágica que eu vou implementar depois, né? Mas isso é bom, viu? Esse tipo de prática é bem bom. Manter as funçõezinhas curtinhas, né? E vai preenchendo ali as coisas aos poucos. Isso ajuda, sabe? É uma boa prática de programação. Eu gosto de programar assim. Na vida real eu programo assim. Eu faço assim para não me perder. Ainda mais eu que sou muito perdido e desastrado. Cada query vai ter aí... Aqui, inclusive, eu tinha que declarar essas coisas erradas. Que variável o que e os valores A e B da query e o I também que eu usei ali, né? Então, eu vou lá, leio
as araucárias A e B. E eu vou ter uma função que eu vou chamar de logNext. É tipo um logaritmo discreto mesmo, né? Porque no final das contas o que eu quero saber mas sim, se o A é menor que o B, se o B está para frente do A, eu quero saber quantas vezes eu tenho que operar a função log para de A chegar em B. É isso. O problema se resume a isso, né? Eu quero saber quantas vezes tem que operar a função next para sair de A e ir para B. Esse valor eu vou chamar de logNext, tipo um logaritmo discreto da função next. Ou então, para trás, a função previous, se o B for menor que A. Então, essa função logNext, A, B, calcula quantas vezes eu tenho que iterar o operador next para sair de A e passar por B, né? Ou chegar em B ou passar por B. Mas isso somente se o A é menor do que B, senão eu vou chamar a minha função logPrevious AB, e isso é o que eu vou printar. É o valor lá que eu vou printar para query, essa função logNext ou a logPrevious. Bom? E esta é a minha função main para esse problema. Dúvidas sobre a função main? Não, né? Vamos preencher as caixinhas mágicas aí que tem que preencher, né? Vamos preencher os buracos. São basicamente duas funções. Uma função para preencher as tabelas do binary lifting e outra para, usando essas tabelas, calcular esses valores de logaritmo discreto, né? Que é basicamente quantas vezes tem que iterar a função next para chegar no B ou a função previous para chegar no B. Então, vamos começar por o fill next previous. Função que vai preencher as tabelas do binary lifting. Então, isso para determinar... Peraí. Assim, né? Lembrando que quando eu vou preencher essas tabelas, os valores de ocorrência das araucárias já estão determinados, né? É aqui nesse contador OC de I que está o valor pelo qual eu tenho que fazer a organização das tabelas, né? Aqui já está acumulado o valor que foi passado lá junto com o nome daquela araucária e foi adicionado, inclusive, o número de ocorrências no autômato. Então, esse OC, ele já está com o valor certo, né? A soma das duas coisas, que é com esse valor que tem que fazer a organização do next e do previous, né? Das duas tabelas do binary lifting. E eu botei aqueles sentinelas que eu falei para vocês. Como eu estou indexando de 1 a n, e não é como eu estou indexando de 1 a n, é por isso que eu estou indexando de 1 a n, que é para eu ter 0 como sentinela à esquerda e n mais 1 como sentinela à direita para fazer o next greater element e o previous greater element. Tá? Menos 1 não ia dar, né? Porque menos 1 eu não posso acessar menos 1, a posição menos 1 em um vetor, então não é à toa que eu defini aí a indexação das araucárias a partir de 1. Fora que isso já fica conforme o enunciado do problema, né? Não tem que fazer shift de index basing. Tá? Então eu vou definir que o OC dos sentinelas, que os OCs das araucárias todas já estão determinados, né? Mas os OCs dos sentinelas é infinito. Tá? Por isso aquele meu infinito lá. Veja que eu tive que deixar 2 vezes 10 na nona como infinito. Né? Se você pensa que os valores lá que vêm junto com as araucárias, eles são bem grandes, eles podem ir até 7 vezes 10 na oitava. E aí 7 vezes 10 na oitava, mais o número de ocorrências do nome da araucária no cânon, que pode ser aí algo na ordem de 2 vezes 10 na sexta, por que não, né? Então vai dar um valor aí, talvez da ordem de 10 na nona. Menor que 10 na nona, com certeza. Então, se eu colocar 2 vezes 10 na nona de infinito,
Beleza, isso cabe no int, não precisa de long, e é suficientemente grande. Tá? Então tá ali meu valor de infinito, que é o número de ocorrências dos sentinelas, inclusive, né, para poder fazer a organização da tabela do binary lifting. Aí, eu vou, usando a pilha, como eu falei para vocês, né, aquele esquema de calcular um next greater element com a pilha. Só que aqui não é o next greater element da araucária U, não vai ser next U, né, vai ser o next zero de U. Assim como o previous também vai ser o previous zero, que é na camada zero que eu vou definir o next greater element e o previous greater element, e depois aí eu faço o binary lifting para as camadas 1, 2, 3, etc. Tá? Então, eu vou começar com a pilha, para a pilha aqui, uma pilha muito simples, feita num array estático, né? Stack, array estático, e o topo da pilha é top. Tá? Bem simples mesmo. Então, eu começo inicializando a pilha com a araucária 1, né? Então, top vai ser 0, e é porque é na posição 0 que eu estou adicionando a araucária 1. E aí, eu vou ter uma variável i, que começa a considerar as araucárias, então, da posição 2 até a posição n mais 1, que é o sentinela direita, né? Eu vou até ele. Eu vou até o sentinela à direita. E já vou explicar por que é importante ir até o sentinela à direita. Então, a cada iteração desse for, eu preciso ir desempilhando todo mundo que está na pilha, que tem, né, todo mundo que está no topo da pilha, que tem um número de ocorrências menor do que o número de ocorrências da araucária i. Né? Porque eu quero saber o next greater element. Então, todo mundo que tem um número de ocorrências menor do que a araucária i, eu sei que o next greater element desses caras é a araucária i. Né? Então, while número de ocorrências dos caras que estão no topo da pilha menor do que o número de ocorrências da araucária i, mas isso só posso fazer se o top for maior ou igual que 0, né? Tem que validar aqui, porque a pilha pode estar vazia, daí não tem caras para trás, e se eu rodar aqui o while vai dar falha de segmentação, né? Aí eu defino que o next greater element desses caras que estão no topo da pilha é a araucária i e desempilho os camaradas da pilha. Tá? Quando eu terminar de desempilhar esses caras e definir que o next greater element deles é a araucária i entra na pilha. Beleza? Por que eu vou aqui até o sentinela? Porque pode ser que eu chegue na última araucária e a pilha não esteja vazia. Né? Então, forçar a inserção da sentinela também, apesar de que eu não vou usar depois, né? Quer dizer, esse processo vai acabar e na pilha vai estar só a sentinela lá, não vai servir para nada. Eu não vou definir o next greater element da sentinela. Mas, não agora, né? Mas não tem problema, porque na hora que eu forço a inserção da sentinela, é que eu forço o esvaziamento da pilha. Como a sentinela tem número de ocorrências infinito, isso vai forçar o esvaziamento final da pilha, e todo mundo que tiver sobrado na pilha vai apontar direto para a sentinela direita. Ok? Aí tem o simétrico, né? O simétrico é o previous, que eu vou copiar e colar daqui. Só que esse menor continua menor, porque é o número de ocorrências, né? Previous greater element. Só que aqui, na verdade, eu começo na posição n, não na posição 1, e i em n menos 1, e vai i maior ou igual a 0, que 0 é o sentinela à esquerda. Eu vou até o sentinela à esquerda, forçando a inserção, inclusive, no final do sentinela à esquerda, para que seja definido ele como previous greater element de todo mundo que tiver sobrado na pilha. E aqui é a mesma coisa, só que previous na camada 0. Beleza. Ok. Aí. Tá, beleza. Agora vamos fazer o binary lifting. Eu vou começar. Eu preciso, na verdade, para fazer esse binary lifting funcionar
Eu já falo disso, porque senão estou pensando em termos do didatismo para explicar para vocês. Eu vou fazer o grosso do código e esse detalhe eu faço depois, anterior, que vai fazer mais sentido de por que tem que fazer esse detalhe, porque senão o binary lifting não funciona. Tá? Então, o grosso do binary lifting aqui é a gente fazer um for, uma variável que eu vou chamar aqui de L. Eu vou deixar vermelhinho que tem que entrar uma coisa que vai explicar o que é. O L vai de 1 até o L max, né? L++. A camada 0 eu já defini, a minha tabela, de tanto o next quanto o previous, e eu vou definir as camadas agora de 1 até L max, né? Aí eu vou pegar todas as araucárias de 1 a N, e eu vou definir aqui quem são tanto o next LI quanto o previous LI. Quer dizer, o next daquela araucária na camada L e o previous daquela araucária na camada L. Usando aquela PD que a gente montou, né? Que o next na camada L da araucária I não é apenas o next na camada L-1 do next na camada L-1 do I. Isso aqui seria um binary lifting tradicional, né? O problema é que a PD que a gente estabeleceu não era simplesmente o next L da araucária I, é o next, pensando sem binary lifting, né? Pensando na PD lá. Não é o next L-1 e aí eu olho para o next desse cara. Não é que não. Eu estou me batendo um pouco com o teclado. Não é o next do I iterando L-1 vezes. Né? Aqui sem binary lifting, só a estrutura matemática da PD. Não é isso, porque a gente tem aquele esquema que às vezes pode compensar você ir para trás, porque a araucária que está para trás está olhando mais longe do que a araucária que está para frente, né? Então a gente sabe que isso é o max desse cara, deixa eu colocar assim mesmo, com o next do previous, meu Deus do céu, tá difícil, L-1 I. Okay? Então eu tenho que olhar para frente L-1 passos, para trás L-1 passos. Esses dois pontos eu olho um para frente e esse é o valor do next LI. Isso se não tivesse binary lifting. Com o binary lifting, tudo isso aqui está sendo representado, na verdade, nas potências de 2, né? 2 na L-1, 2 na L-1. Então, na hora de codar, aqui, binary lifting, deixa eu tentar jogar esse cara um pouco para baixo, para aparecer a fórmula ali que eu tinha feito, né? Então, ele é o max desse cara, né? Que é o next na camada L-1, como é agora a potência de 2, eu tenho que olhar na camada o next 2 elevado a L-1 do I, e eu olho quem é o next 2 elevado a L-1 desse cara, né? Assim como eu olho também para o previous 2 elevado a L-1 da araucária I, e olho para o next 2 elevado a L-1 desse cara, e tomo o maior deles. Beleza? E o previous é simétrico, né? É o mínimo, basicamente dessas duas coisas, mas aqui eu troco de previous, né? Quer dizer, olha 2 elevado a L-1 passos para frente, olha 2 elevado a L-1 passos para trás, e depois olha 2 elevado a L-1 passos para trás desses dois pontos. Okay? O menor deles é o previous 2 elevado a L da araucária I. Assim está montada a tabela do binary lifting, mas tem aquele espaço que eu deixei vermelho, porque aqui está faltando um detalhe, que diz respeito às sentinelas.
Para isso aqui funcionar bonito, e veja que eu estou considerando todas as araucárias válidas, né, de 1 a N, as sentinelas não estão entrando aqui, porque eu vou definir as sentinelas antes, né, elas precisam ter, o comportamento das sentinelas tem que estar bem definido, para que quando algum desses pontos bater nas sentinelas, tudo funcione lindamente, né. Tá. Bom, tem um negócio aqui no meu código de cola que no momento, não está fazendo sentido para mim. Depois eu dou uma olhada. Então, eu só vou definir aqui para as sentinelas. E aí eu começo em 0 para as sentinelas, porque eu não defini, né? Veja que nesse fork das pilhas, a sentinela à direita foi inserida na pilha, mas ela nunca saiu da pilha, ela não teve o seu next definido, assim como a sentinela à esquerda também. Ela entrou na pilha, mas nunca teve o seu next definido. Então aqui eu vou definir os nexts e os previous, né, das sentinelas à esquerda e à direita, inclusive na camada 0, e eu vou definir que a sentinela, o next da sentinela à esquerda é sempre ela própria, assim como o seu previous, e porque tem que ficar travado naquela sentinela, né? Então, veja que ela tem que ser o next dela própria, inclusive. Assim como a sentinela à direita, eu tenho que definir que ela é o next e o previous dela, não importa quantas vezes eu itere aí, né? O next de previous. Tá? Isso é importante. Beleza. Deixa eu... Número de ocorrências. Por que eu estou fazendo isso? Ah, já sei. Vai fazer sentido depois. Ok. Tá, então aqui as tabelas estão preenchidas. Deixa eu apagar aquela fórmula lá, da PD, né? As tabelas do binary estão preenchidas. Tem mais um detalhezinho aqui que eu vou fazer depois, mas vai fazer sentido depois. Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Como usar um binary lifting para montar ali uma tabela da PDzinha, né? Para poder depois responder as queries em tempo log de n ao quadrado. Então vamos lá responder as queries, né? Para responder as queries a gente precisa implementar a função logNext. As coisas estão fechadas aqui. Estou estranhando a sintaxe do next, mas acho que isso é algum bugzinho básico. Coisa chata. Bugou o syntax highlight do Emacs aqui. O logNext do A com B. Né? Quero saber quantas vezes iterar o next a partir do A para chegar em B ou passar de B. Então, eu vou fazer um for, L começando em 0, enquanto o next L do A é menor que o B, L++. Né? O problema é que ir pulando, né, esses nexts, seguindo a tabela do binary lifting, veja, aqui eu estou olhando não para o next 1, 2, 3, 4, mas sim 1, 2, 4, 8. Então, na hora que terminou esse for aqui, eu posso ter tido o valor 8, mas não necessariamente o B é o next 8 do A, né? Poderia ser o caso de eu ter chegado aí em B já no next 6, só que 6 na potência de 2. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu parei no next 8, eu tenho que olhar para o next 4 e repetir o processo agora partindo do next 4 e assim indo, né? Claro, isso se o B está para frente do A, porque senão eu retorno 0, né? Eu não tenho... Tá bugado mesmo o syntax light aqui do Emacs, coisa chata. Senão, eu não dou nenhum passo, quer dizer, eu já cheguei no meu objetivo e eu retorno 0, a resposta é 0. Tá?
Eu tenho certeza da resposta, e isso é uma base da recursão, né? Eu tenho certeza da resposta se o L é 0 ou 1. Quer dizer, se em um passo, ou que é 2 na 0, né? Em um passo ou em 2 passos, que é 2 na 1, eu cheguei em B, com certeza a resposta é 2 na L. 2 na L. Né? Um shift para a esquerda L. 2 na L é a resposta. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou olhar um para trás, de onde eu parei. Um para trás, na verdade, é metade para trás, né? Porque o negócio aqui é binary lifting. Então, olha o next 2 na L-1 do A. Deixa eu mais cara aqui de C. E eu preciso, basicamente, retornar. Vou colocar em parênteses aqui. 2 na L-1, né? Mais o log next desse C até o B. Quer dizer, então, olha o 2 na L-1 passos, partindo do A, e agora chama esse cara de C. Então, partindo desse C, eu vou ver quantos passos eu preciso para alcançar o B. Né? Eu já tenho 2 na L-1 passos acumulados aí até o A, e agora eu somo com a chamada recursiva aqui da função. Lembrando que, na verdade, não é o next 2 elevado a L-1 do A que eu tenho que olhar. Porque pode ser que o next 2 na L do A, ele não seja o next 2 na L-1 do next 2 na L-1 do A. Pode ser que ele seja pode ser que ele seja o next 2 na L-1 do previous 2 na L-1 do A. Lembra como a gente construiu aqui a tabela do binary lifting? Então eu tenho que pegar, não necessariamente o next 2 na L-1 do A. Pode ser que eu tenha que pegar o previous. Eu tenho que pegar desses dois o que olha mais longe. Então, para isso, eu vou definir aqui C1. C2 é o previous, 2 na L-1 do A. Gente, eu fico realmente incomodado com o syntax highlight bugado. Tão incomodado que, com licença, eu vou matar o buffer e abrir de volta. Não dá. Obrigado, Max. Conseguiu me deixar irritado. O arquivo está muito grande. Oi? O arquivo deve estar muito grande. Ele tá não faz sentido, né? Bugar o syntax highlight. Bugou quando eu comecei a escrever aquela fórmula aqui da PD, né? Aí bugou. Pô, eu tinha que lidar com isso, cara. O que é isso? Reclamar pro Stallman, né? Pro Richard Stallman. Vamos lá. Então aqui, né, eu vou partir não necessariamente do C1, mas talvez do C2, quer dizer, eu vou ter que olhar quem é mais alto. É o C1 ou é o C2? Porque quem é mais alto é quem olha mais longe dentre C1 e C2. Fato, né? Então, isso talvez você queira provar por indução, mas é fácil, é possível provar por indução, né? Você partiu aqui do vértice A, pega o next e o previous. Vai olhar mais longe para a direita o cara que for mais alto aqui, entre o next e o previous. Tá? Estabeleceu isso na base da indução, você pode fazer isso no passo da indução. Talvez você queira fazer no papel, ou pelo menos intuir a ideia, mas entre C1 e C2, lembrando, C1 é um monte de caras para trás, o C2 é um monte de passos para frente, do que for mais alto é o cara que olha mais longe para a direita, porque aqui é o log next. Exercício por indução. Tá certo, tá, pessoal? Eu provei. Então, do cara aqui que for mais alto, é dele que eu vou partir, né? Então, se o C2 é mais alto, eu parto do C2. Se não, eu parto do C1. Beleza? Isso é importante, né? Não vai querer chegar aqui e tomar o mínimo, né? O mínimo do log next C2 com o log next C1. Você vai abrir a chamada recursiva, estragou a complexidade de log n ao quadrado. Então,
Isso pode levar um time limit. Tá? Leva um time limit, porque eu testei também a implementação desse jeito e toma time limit. Pelo menos na versão original é o problema, né? Depois que as coisas estiverem adaptadas lá para o URI, eu já não sei mais nada. Mas aqui você provavelmente vai ter algo, as queries vão chegar a uma complexidade linear, pelo menos teoricamente, elas podem ter aí uma complexidade linear cada query, né, no pior caso, e aí já era. Tem um detalhe aqui, que são as sentinelas, né? Porque você pode... nessa brincadeira aqui de olhar o previous 2 na L-1 do A, você pode bater na sentinela esquerda, e aí se você bater na sentinela esquerda, bom, com certeza você não bateu nas duas sentinelas no C1 e no C2. Né? Uma deles não é a sentinela. Se o C2 é a sentinela esquerda, o C1 não é. Mas no caso de eu bater no C2 na sentinela esquerda, eu tinha que desconsiderar o C2. E aí, com certeza, tomar o C1. O C1 com ponto de partida para chamar na recursiva. Mas não é o que vai acontecer, porque a sentinela tem o número de ocorrências infinita, né? A gente definiu aqui o número de ocorrências das sentinelas infinitas, então isso vai dar um bug. Né? Você vai bater na sentinela lá e cagou a brincadeira. Então, por isso é que depois eu precisei definir o número de ocorrências das sentinelas como infinito para fazer aqui o next greater element e previous greater element, né? na brincadeirinha com a pilha. Terminou isso, eu vou definir o número de ocorrências das sentinelas como 0, para elas sempre serem preteridas quando nessa função aqui, né, do log next. Tá? Daí eu nunca vou tomar as sentinelas como ponto de partida, porque elas não podem ser tomadas como ponto de partida, né? Elas vão ser sempre preteridas e é o outro valor que vai ser tomado como ponto de partida para a recursão. Ok? Beleza? Agora é só fazer o simétrico para o log previous. Log previous de B na base A. Né? Então, se o B é maior ou igual que A, não tem que dar nenhum passo. Se não, vamos pulando com L, né? Previous L em L, vai incrementando L, camada por camada, até o previous L de A passar do B. Né? Então, passar para trás. Então, enquanto que é maior, vou pulando. Se o L é 0,1, retorno 2 na L. Se não, olho para o next, 2 na L menos 1, para o previous, 2 na L menos 1. E aqui a mesma coisa, né? Quem olhar mais alto é o cara de onde eu tenho que partir. Então, quem olhar mais alto é o cara de onde eu tenho que partir. Beleza? E é isso. Está aqui o código. Dúvidas, perguntas, comentários? Rafael, Eliton, já sentiram diferenças daquilo que vocês estavam fazendo? Bastante. Na verdade, a nossa ideia é bem diferente. Era bem diferente. Na verdade, por exemplo, a gente não tem o Next Previous, porque a gente usou daquilo que o professor falou de... digamos que eu tenho, sei lá, um vale, né? E aí eu tenho uma árvore... né? E aí de um cara eu tenho uma árvore à esquerda e uma árvore à direita. E aí a da direita é maior. Sempre vai compensar eu subir para a direita, porque ela enxerga mais. Então, tipo, eu tenho já, tipo, eu posso ir direto pro maior cara que eu consigo ver. Entendi a lógica. E aí além disso, aí para cada cara a gente calcula o range que ele consegue ver, então... E olha para o range para ver se inclui a esquerda ou a direita ou B, né? Tudo bem, eu acho que isso funcionaria. E aí no Binary Lift, então a gente vai subindo enquanto o range não inclui o... Eliton? Oi? Ele tá falando, eu tô ouvindo. É o Natesco que não tá escutando. Travou, eu acho. Ele travou. Opa. Caiu.
Perdemos. Ou não? Aproveitar que o Zatesco não tá aí pra ligar a câmera. Vai ficar de cara. Tem algum blog desse negócio aí de binary lifting pra Next? Será? Cara, tem. O Machado que vai saber te passar, mas dá pra fazer até em log, em vez de log ao quadrado. Ô, louco. Cara, se tu tem no CPAlg, e aí a nossa implementação é bem em cima da do CPAlg, mas tem um vídeo da Ariquito também, então se tu gosta de aprender com vídeo, tem isso. Não, eu prefiro o texto. Pois é, eu tenho essa do LCA aqui. Tem que ver. Daí eu usaria esse outro. Pô, como que eu faço pra pegar o código do Zatesco? Ele falou de um Dropbox, mas eu não sei se a gente tem acesso. Se você se cadastrou no Cubo, ele te passa, tipo, ele te coloca nos e-mails. Oi, pessoal, eu voltei. Oi. Mas eu voltei no Wi-Fi, no Meu Note, Deus. e eu não consegui voltar ainda no cabo. Depois do mod A rede aqui é complicada, cara. Pô, acho que eu vou continuar só no Note, já que o código tá. Espero que o código tinha. Acho que o código foi sincronizado no Dropbox, então ele tá no meu Note também. E aí eu vou continuar aqui. Cara, como assim? O cabo caiu? Né? O Wi-Fi tá funcionando, mas o cabo caiu. Elton, você estava explicando. Eu entendi o que vocês fizeram. Só ver, né? L-1 passos para frente. Quem olha mais longe, beleza, acho que funciona. Mas o que mais que teve de diferença, assim, do código de vocês? Foi isso. Aí a ideia do Arrucuracita é igual, né? Só... Mas vocês estavam tomando o quê? Time limit? Não, WA. WA. A nossa a implementação tá até bem rápida. Tá indo em menos de um segundo. Ah, sim. Mas estava dando WA. Uhum. As respostas estão corretas, porque eu implementei, inclusive, sem binary lifting. Testei tudo do jeito bem besta, linear, e estava batendo todos os... Claro, rodando muito lento, né? Mas todas as respostas estavam batendo. Então, não sei o que você deve estar fazendo aí para tomar WA. Ali o cabo não vai voltar. Então, eu vou... A gente queria o código do professor justamente para poder fazer uns testes e comparar, porque a gente não está conseguindo ver, né? nada. Eu posso depois compartilhar as entradas, né? O gabarito. Compartilha com vocês também. Seria bom também. E ajudar bastante. Não, beleza. Compartilhei. Deixa eu aqui, então... O que eu tenho aberto aqui? Nada. Então, deixa eu apresentar e vamos no Note aqui. Pelo menos o Wi-Fi salvo. Rapidinho, só esse aqui, aquele código que eu fiz ali. Tá no diretório TMP. Ups. Poxa vida, cadê o código? Não tá sincronizado o Dropbox aqui? Como assim? Tá dizendo que tá.
Diz que está atualizado, mas o código não está aqui. Pendrive. Deixa eu botar o código aqui no pendrive. Isso. Isso é esquisito. O código devia estar aqui. O Dropbox está sincronizando. Ixi. Pera aí. Isso. Ah, voltou a rede aqui. Olha só. Opa! Voltou a rede, não vou precisar fazer gambiarra com o pendrive. Ótimo. Será que funcionou agora o DNS? Não, acho que isso não. Acho que isso os caras vão ter que... Tá bom. Não tava arrumando isso, então. Só não. alguém bateu no cabo só. Não. Então, estou botando... Ó, vou escutar lá, deixa eu parar de apresentar aqui no Note. E começar a apresentar aqui. Beleza. O que eu tenho aqui? Deixa eu fechar essa escrita, né? Aqui. Código. Submeter. Tem que ver, porque vocês podem também ter tomado... O tempo tá curto, porque o Uri tem aquele esquema de que quando ele sabe do veredito, ele não testa os próximos casos de teste. Se bem que WA, eu acho que não. WA, eu acho que ele iria até o final. E WA ainda pode mudar o veredito. Né? Eu acho que não faz muito sentido, porque ele mostra também porcentagem, né? Então... WA sim. É que TLE, tenho certeza que quando ele bate, nunca se testa com a TLE, não muda mais o veredito. Né? TLE tem precedência sobre os demais erros. Então, um código que... Cada um TLE, quando se conserta o TLE, ele ainda pode dar runtime, quando conserta o runtime, ele ainda pode dar WA. Mas... Bom, os códigos vão subir para o Dropbox do clube assim que possível. Acho que ainda hoje eu coloco, se estiver funcionando, tem que ver essa sincronização do Dropbox que está acontecendo. E eu compartilho daí com vocês o diretório que estão as entradas e saídas, tá? Pode ser. Vocês podem fazer testes locais, beleza? Uhum. Gente, foi um grande prazer estar com vocês hoje, foi muito legal, divertido. Se cuidem, uma boa semana. E a todos uma excelente prova, uma excelente sorte, tá? Façam muitos balões, vamos ver. Eu quero ver um desempenho super top aí dos times do Sul, né? Todos vocês quero que vão super bem. E é isso. Sábado estarei vibrando e torcendo por cada um de vocês do fundo do meu coração. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vamos lá. Certo, Um abraço. valeu. Aí. Obrigado. Tchau, tchau.